Maravilha, alunos de Matemática 1, chegamos a um assunto super, hiper magnífico, tá? Um assunto com inúmeras aplicações, tá? Seja na física, seja na química, na biologia, nas ciências naturais, no dia a dia, inclusive de outros contextos ligados à engenharia, por exemplo. Tá? Chegamos ao tópico função quadrática. Mais um tipo específico de função que estudaremos, tá? Em Matemática 1, no tocante à lei de formação algébrica que identifica esta função. Eu chamo de função quadrática porque existe uma configuração de polinômio do segundo grau na estrutura algébrica descrita desse tipo de função. Ele é quadrática, dá a ideia de quê? Quadrado. Quando eu falo x ao quadrado, por exemplo, você tem um termo quadrado e na flexão, numa possibilidade de variação da palavra quadrado, num contexto, aqui eu utilizo o termo quadrática, identificando uma adjetivação para a função, para a palavra função, tá? Então não é um tipo de função como injetora, sobrejetora, objetora, no sentido de comportamento, de correlação entre valores do domínio e do contradomínio de uma função. Mas a função quadrática, assim como a função identidade, a função linear, a função afim, a função constante, nós as identificamos a partir da sua lei de formação algébrica. Esses termos, adjetivando a função, dando característica na escrita, em torno da escrita que é algébrica, matematicamente falando, ou, bem como, inclusive também, a partir da perspectiva geométrica que se estabelece quando tem uma certa função, tá? Uma certa função dada por uma lei de formação algébrica. Tá? Então, função quadrática, meus caros, para quem é de Matemática 1, aí uma informação útil para vocês, seja do ProEja, bem como dos primeiros anos A e B, este é o último grande tópico, tá, da disciplina. Para quem é da turma extra, de fato, ainda terá mais assuntos pela frente, porque é uma disciplina, para quem é da turma extra, anual. Tá? Para quem é do primeiro ano A, primeiro ano B ou ProEja, Matemática 1 é uma matéria semestral, tá? E se encerra com esse grande tópico, função quadrática. Show de bola. Então, aqui inicialmente, usando o livro, tá? Usando o material do Dante, ele traz uma imagem bem sugestiva, trechos de uma montanha-russa, como vocês podem ver, mas são trechos específicos aqui, né? A parte em que o pessoal vem no trenzinho, vem subindo, chega no topo, com certa curvatura, eles começam a descer via montanha-russa. O panorama aqui da imagem é que eu tenho dois arcos de parábola, o que a gente chama de arcos de parábola. Eu tenho curvaturas que crescem em um trecho, tá? Da esquerda até chegar num topo, e depois decrescem para a direita. Veja que não é um sobe e desce em linha reta, tá? Mas é um sobe e desce sinuoso, curvo, parabólico, portanto. Ele traz aqui pra gente, tá? Esta imagem mostrando como a parábola surge, como a parábola acaba aparecendo em situações do dia a dia, como num parque de diversões aqui, por exemplo, tá? E por que parábola, né? Porque você vai ver depois que a construção geométrica, os gráficos de uma função quadrática, eles se comportam como uma parábola, seja com concavidade para baixo, como vocês veem aqui nessas montanhas russas, tá? Nesses trechos, ou com concavidade para cima. Muito bem, então aqui ele traz um contextozinho, tá? Do que eu acabei de comentar. Vou passar essa parte rapidinho e vamos iniciar a função quadrática para valer, matematicamente falando. Então, antes de traçar, tá, o conceito, antes de traçar formalmente o conceito de função quadrática, lembre quando eu uso o termo quadrática, como eu usei o termo identidade para função identidade, função linear, função constante, função afim. Esses termos, eles adjetivam a palavra função, tá? Eles trazem uma qualificação do ponto de vista algébrico, na escrita da função, bem como geométrico. É diferente de falar função afim, falar função quadrática, falar função identidade, constante, linear, de falar função injetora, sobrejetora, objetora.
Lembre que falar função injetora, sobrejetora, bijetora, eu quero pontuar bem isto, como vocês viram comigo lá atrás. Falar de função injetora, sobrejetora, bem como bijetora, se for o caso, é falar do comportamento da correlação dos elementos do domínio da função com os elementos do contradomínio. Aqui a gente fala, quando a gente adjetiva uma função com um termo, a gente fala das características algébricas e geométricas da função. Tá? Então veja como começamos aqui, antes de chegar na parte mais rigorosa da definição, a definição formal. Nós começamos com o contexto. A gente começa com um contexto aqui, tá? Eu vou deixar a minha tela até essa parte do item B, para não abrir logo aqui embaixo a definição formal, que está logo aqui embaixo, tá? Veja qual a situação. O autor nos convida, tá, a evidenciar uma experiência. Eu quero abrir logo meu point aqui, para a gente começar a modelar essa experiência que ele propõe inicialmente. Inclusive, vou pegar essa experiência que ele propõe e vou colocar num contexto do dia a dia. Vocês vão ver como um caso, que eu irei reportar aqui agora, que é um caso muito recorrente na área de agropecuária, na área de quem mexe com a terra, tá? Quem mexe com animal, com ambiente para plantio, tá? É um tipo de contexto, este que vou apresentar aqui, comum, tá? Para quem lida com situações do campo. Olha só o que eu vou fazer. Deixa eu arrumar aqui meu retângulo, primeiramente. Colocar mais para cá. Pronto. Bora ler a situação aqui no nosso material textual. Reúna-se com um colega, considerem um retângulo de perímetro 20 metros e tentem responder as questões a seguir. Item A. Todos os retângulos de mesmo perímetro têm a mesma área? Beleza. Qual o item B aqui abaixo agora? Ó? Caso não tenham... Deixa eu botar para cá, para poder não ficar atrapalhando. Caso não tenham a mesma área, existem algumas dimensões do retângulo que resultem em uma área máxima. Já tem a resposta porque é um livro do professor, né? Beleza. Mas aqui eu vou explicar para vocês em detalhe cada situação. Começando pelo seguinte, ó. Vamos aqui para o point de volta. E acompanhe comigo a seguinte situação. Imagine, tá, que este exemplo que está motivando o assunto aqui, que está iniciando o assunto para a gente ver isso aplicado ao dia a dia. Imagine que essa situação é a situação de um rapaz, tá, um agricultor, que mexe com o animal e com a terra, portanto agropecuária. E ele quer cercar um terreno para montar um galinheiro neste terreno. Ele tem lá a sua terra e quer cercar parte dessa terra para montar um puleirozinho. Montar um galinheirozinho. Tranquilo, tranquilo. Ele quer montar este cercado, ele quer cercar e montar esse galinheiro com 20 metros, vamos pegar aqui como está no exemplo, ó, com 20 metros de tela, de uma certa tela específica que não machuca o animal e consegue manter o ambiente bem fixo em termos das laterais, com esforços mínimos ou médios, sem que se rompa, tá, as limitações do cercado. Então, veja, eu vou até uma casa de construção na área rural e compro 20 metros de certa tela que não vai ferir o animal e vai trazer resistência às paredes que estarão cercando meu terreno. Aí ele pega e começa a imaginar o seguinte. Vamos supor que o nome dele é Bernardo. Bernardo começa a pensar o seguinte. Eu tenho 20 metros de tela. Quero montar o meu galinheiro, quero cercar uma região para montar um galinheiro que seja uma região retangular. Então ele vem aqui, ó, no seu papel, na hora que ele está projetando a situação, antes de ir para o terreno, ele vai para o papel para projetar. Aí ele desenha esse retângulozinho, como você vê aqui, ó, tá? Aqui no meu point. Lembre que o que é um retângulo? Um quadrilátero, uma figura plana, geométrica, quadrilátero, tá? Geometria plana, além de geometria plana lá no seu fundamental maior. Uma peculiaridade do quadrilátero, retângulo, é que ele tem 4 lados bonitinhos, só que não são os 4 lados com o mesmo tamanho. No retângulo, os lados iguais são os opostos 2 a 2. Tá? Então aqui a base, ó, oposta aqui a tampa, parte de cima, se eu pensar um retângulo em pé, tá? Então esses dois lados aqui, ó, esses dois lados aqui, tá? Os horizontais são paralelos, não se tocam, estão lado a lado e têm o mesmo tamanho. Bem como os outros que estão lado a lado também, na vertical, são paralelos e têm o mesmo tamanho.
Mas os quatro entre si não têm o mesmo tamanho. Se os quatro entre si tivessem o mesmo tamanho, aí eu teria o quadrado. E eu já vou adiantando uma informação para vocês. E faço isso através de uma pergunta. Pensem comigo até o final desta aula, não precisa responder agora, mas pensem até o final da aula, se todo quadrado é ou não é também retângulo. Epa! Faço a pergunta para vocês. Todo quadrado é também retângulo? Isto é, dizer que um quadrado é retângulo está correto? Um quadrado também é um retângulo? Para você conseguir me responder isso, você tem que lembrar o conceito de retângulo. Vou repetir o conceito de retângulo. É um quadrilátero, então, quatro lados bonitinho, figura geométrica plana, em que os lados opostos, tomados 2 a 2, são paralelos e têm o mesmo tamanho. Tá? Sem com isso ter os quatro lados iguais. Então perceba que o conceito de retângulo ele tem várias partes contidas na sua redação, tá? Que são comuns também à definição de quadrado. E para falar que todo quadrado é retângulo, eu preciso ver se os conceitos de quadrado eles formam um conjunto que é subconjunto do conjunto que é o conceito de retângulo. Show de bola, porque aí sim, perceba a linguagem, ó, todo quadrado é retângulo. É o mesmo que dizer que o conceito de quadrado está contido no conceito de retângulo. Se isso realmente for verdade, eu vou falar no final da aula, quero que você pense sobre isso até lá, daqui a pouquinho, e vamos voltar aqui para o assunto, nesse contexto inicial, motivando o assunto, eu já mostrando para vocês como função quadrática aparece no dia a dia. Então, o seu Bernardo foi lá, comprou 20 metros de tela, voltou para o seu terreno e foi para o papel. Pegou seu lápis, seu velho papel marrom e desenhou um retângulo. Imaginando ele e desejando que o seu galinheiro seja cercado por uma forma geométrica plana dada como retângulo. Aí ele quer saber mais, tá? Ele se pergunta logo quando ele termina de desenhar o retângulo. Item A, ele se perguntou: todos os retângulos que eu possa formar aqui, que tem esse mesmo perímetro, será que todos terão a mesma área? Aí você tem que lembrar, o que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados de um polígono. O retângulo é um polígono, porque é formado por vários gonos. O que quer dizer gono? Gono quer dizer do grego lado, bem como ângulo interno. Ângulo interno, ângulo lá no interior, em um dos cantos, nos vários cantos de uma figura geométrica. Eu tenho um ângulo aqui, ó, no retângulo, eu tenho um ângulo aqui também, neste canto. Ângulo no canto superior esquerdo, ângulo no canto inferior também esquerdo. Não obstante, você deve lembrar que cada ângulo desse aqui, interno, vale 90 graus, tanto no retângulo quanto no quadrado. Show de bola, vamos continuar. Aí ele fez essa pergunta: eu tenho 20 metros de tela. Se eu tenho 20 metros de tela e eu quero cercar uma região retangular, então eu vou ter que distribuir meus 20 metros de tela em torno desse retângulo. E mantendo esse mesmo perímetro, isto é, a soma de todos os lados tem que dar 20, porque eu comprei 20 metros de tela e eu quero um retângulo. Mantendo o mesmo perímetro, isto é, o tamanho de tela que eu comprei, eu teria retângulos aqui com a mesma área? Teria ou não teria? Aí ele, de repente, Bernardo começou a pensar o seguinte: se eu fixar aqui, ó, no lado vertical à esquerda do retângulo, o valor 1 metro. Se aqui é 1 metro, lá do outro lado, vertical à direita, eu também tenho 1 metro. Dos meus 20 metros de tela, se eu já fixei um aqui à esquerda e um aqui à direita na vertical, o que sobrou para mim? Sobrou para mim 18 metros de tela. Então eu teria 9 aqui embaixo, já que esses dois lados horizontais são paralelos e de mesmo tamanho, e 9 aqui em cima. Porque 9 mais 9 é 18. Os 18 que faltavam eu divido por 2, porque eu tenho dois lados com o mesmo tamanho. Se eu somar todos os lados aqui deste retângulo, se a gente fizer isso, se a gente somar todos os lados do retângulo, eu tenho 20, como de fato Bernardo dispõe de tela para usar nesse cercado? Sim. 1 mais 9 aqui, 10, 10 mais 1, 11, 11 mais 9, fecho os 20. Qual seria a área deste retângulo? Se ele quiser fazer um cercado nessas dimensões, que tenha 1 metro, tá, nos traços verticais, tá, da região plana, e 9 metros nos traços horizontais. Qual seria a área? Você vai lembrar, a área de um retângulo é base vezes altura,
Então aqui eu multiplico 9 por 1. Tanto 9 quanto 1 estão em metros, então eu ficaria ao fim com 9 metros quadrados. A área sempre é a dimensão, não se esqueça. A área sempre é a dimensão elevada ao quadrado, porque eu trabalhei com duas dimensões, comprimento e largura, base e altura, enfim. Então aqui, ó, metro quadrado. O metro desse 9, 9m vezes 1m, 9 vezes 1, 9, m vezes m, m ao quadrado. Tá? Bom, aqui eu teria uma região retangular, se eu montasse meu galinheiro assim, se eu fosse o Bernardo, que disporia de 9 metros quadrados de área, para as galinhas ocuparem aí internamente. Volta a pergunta, no item A. Todos os retângulos que têm esse mesmo perímetro terão também a mesma área? Aí você vai perceber que não é bem assim. Vamos fazer outro teste, ó. Vou tirar todo mundo daqui agora e bora fazer o teste. Suponha que o nosso querido Bernardo, ele vai querer fixar nos traços verticais deste retângulo, nos seus segmentos verticais, ele quer fixar 2 metros. Então aqui eu tenho 2 metros, lá à direita, paralelo ao primeiro trecho vertical, eu tenho o mesmo tamanho, lados opostos congruentes, mesma medida. Então 2 e 2, se eu já usei 4 metros de tela, das 20 sobraram quantas? 16. Então 8 aqui na base e 8 aqui em cima, já que sobraram 16 metros de tela depois que eu usei 4 metros. Beleza, se eu somar todos os lados, eu tenho 20 metros, eu tenho um perímetro igual a 20 ainda? Sim, olha só. 8 mais 2, 10. 10 mais 2, 12. 12 mais 8, 20. E qual seria a área aqui? Opa, área no retângulo, base vezes altura. Não vou me deter agora em explicar por que a área de um retângulo é base vezes altura. Comprimento vezes largura, também posso falar dessa maneira. Por quê? Há uma razão matemática para isso, e isso vem da noção de cálculo de área originária no cálculo do preenchimento de quadrados unitários em uma região plana regular, tá? Ou em uma região plana que tem um padrão de medidas entre si. E isso aí vem quando você estuda cálculo de área, cálculo de volume, lá no fundamental maior. Em outra ocasião, eu posso usar uma revisãozinha para demonstrar por que, quando eu calculo a área de um retângulo, eu faço base vezes altura, ou faço o mesmo que dizer comprimento vezes largura. Tá? Então, aqui 8 vezes 2, eu teria 16 metros quadrados. E veja o que você percebeu. Olha que experimento interessante. Quando o Bernardo fixou 1 metro em 1 metro nos segmentos verticais do retângulo, e portanto 9 e 9 nos segmentos horizontais, a área bateu 9 metros quadrados. Mas agora, se ele aumentasse 1 metro em cada segmento vertical do retângulo, diminuindo 1 metro em cada segmento horizontal do retângulo, a área pula para 16 metros quadrados. Aí você diz, menino, que curioso isso, não? Realmente, experimento matemático. Se caso o Bernardo colocasse aqui, ó, 3, tá? No segmento vertical, em cada lado, então 3 e 3, 6, me sobrariam ainda 14 metros de tela, então eu teria 7 aqui na base, 7 aqui na tampa, se considerar o retângulo em pé, né? Mas 7 no segmento horizontal aqui embaixo, 7 no seu segmento horizontal paralelo de mesmo tamanho em cima. Qual seria a área? Seria fazer 3 vezes 7, ou 7 vezes 3. Tá? Produto de constantes vale a comutativa, vale trocar as posições da mesma resposta quando são apenas números. Então 7 vezes 3, se eu tivesse 3 no segmento vertical e 7 no segmento horizontal, no retângulo, a área 7 vezes 3, 21 metros quadrados, já aumentou. O que você está percebendo? Quanto mais eu vou aumentando o valor, tá, que está no segmento vertical, e vou, ao passo que faço isso, vou diminuindo o valor que está no segmento horizontal, quando eu faço isso, eu estou aproximando os valores entre si. Entre 9 e 1, entre o par 9 e 1 e o par 8 e 2, qual é o par que tem valores mais próximos? 1 está mais próximo de 9 ou 2 está mais próximo de 8? Evidentemente, 2 mais próximo de 8. Quem está mais próximo? 1 de 9, 2 de 8 ou 3 de 7? 3 de 7. Ou seja, quando a gente vai aumentando o valor no segmento vertical do retângulo e ao passo que eu vou diminuindo, na mesma proporção, valores no segmento horizontal do retângulo, os valores de base e altura do retângulo,
largura horizontal, comprimento aqui na extensão para frente. Na hora que eu vou aproximando um do outro, a área vai aumentando. Se agora eu tivesse 4 no segmento vertical, pensa comigo. Eu teria 4 aqui e 4 aqui desse lado também. Aí já vão 8 metros de tela. Sobrariam quantos metros de tela? 12. Para chegar em 20, é o que nós temos de metro de tela. Então eu teria 6 aqui no segmento horizontal embaixo e 6 em cima. Qual seria a área? Eu faria 6 vezes 4, ou 4 vezes 6, 24 metros quadrados. Olhe isso. Se eu tivesse um retângulo com 4, 6, 4 e 6, os 4 lados dados por essas medidas, eu teria uma área aí de 24 metros quadrados. Está aumentando. Se agora eu tivesse 5 no segmento vertical e 5 no segmento horizontal, aí, evidentemente, se eu tenho 5 no segmento vertical, no outro também vai ter 5. Se eu tenho 5 no segmento horizontal, eu vou ter 5 também aqui em cima. Nesse caso, eu teria os 4 lados iguais. E 5 vezes 5, base vezes altura, largura vezes comprimento, ou comprimento vezes largura, 25 metros quadrados. A maior área. A maior área entre aquelas que eu estou experimentando. Peraí, então quando eu tenho 5 em todos os lados, eu não teria mais retângulo? Porque 5 metros em cada lado de um retângulo, na verdade eu já tenho agora um quadrado. Porque os 4 lados teriam a mesma medida. É possível isso? Sim, porque você conseguiu chegar na resposta que eu, de fato, provoquei no início como pergunta. Todo quadrado é, sim, um retângulo. Porque todo o conceito de quadrado, ele se encaixa no conceito de retângulo. E o conceito de retângulo ele vai um pouquinho além quando ele diz que os 4 lados não são iguais. Mas todo o conceito anterior de retângulo recebe os conceitos de quadrado. Lados opostos congruentes, 2 a 2, um quadrilátero, 4 lados. Tá? Então, todo o conceito de quadrado é um subconjunto de todo o conceito para retângulo. Tá? Está inserido ali. A diferença é que no retângulo eu não vou ter os 4 lados iguais. Mas lados opostos, com a mesma medida, isso acontece tanto no quadrado quanto no retângulo. A especificidade é que no quadrado, os 4 lados ficam com o mesmo tamanho. E aí você percebe que se o Bernardo colocar 5 metros no segmento vertical aqui, do que ele está projetando no papel, tá? E 5 metros no segmento horizontal, ele está montando um espaço para o seu galinheiro, que vai ter 5 metros em cada lado desse cercado retangular, e portanto ele vai ter um quadrado, um galinheiro que terá forma de cercado que é quadrada, tá? Uma forma quadrada. E esta é a forma que lhe dará a maior área, então ele vai ter mais espaço para preencher de galinhas aí neste seu cercado, quando eu tenho 5 metros em cada lado. Olha que interessante. Aí você percebe que a área máxima, ela existe, e também está respondido aqui. A área máxima existe, com certeza existe. E também no item A nós já respondemos, não, eu posso ter vários tipos de cercados retangulares com 20 metros de tela. Vários, não um só. Eu posso ter vários, mesmo que eu tenha o mesmo perímetro, como vocês viram aqui, tá? Variando quantidades de metros, quando eu uso no segmento vertical, bem como no segmento horizontal, para esse experimento. Agora, se eu pensasse em ajudar o Bernardo, eu como professor de matemática, imagine que eu pensei em ajudar o Bernardo a montar esse cercado aí retangular, a fim de que ele tivesse uma área máxima para tirar o máximo proveito de espaço para os seus animais. Uma melhor ocupação para os seus animais. Como ajudaria o Bernardo? Como você, meu aluno, que ama matemática, ajudaria o Bernardo? Você pensaria o seguinte, eu tenho 20 metros de tela. Eu tenho que cercar, só posso usar até 20 metros de tela para cercar todo o meu retângulo. Não sei qual é o valor do segmento vertical, também não sei ainda qual o valor que eu vou usar no segmento horizontal. Então, o que é que eu vou fazer? Começo chamando de x. Olha aí, começa a modelar a minha situação matematicamente. Se o segmento vertical aqui eu chamei de x metros, que eu vou descobrir, o outro também, segmento vertical, mais à direita, será x, porque são lados opostos no quadrilátero retângulo, assim como no quadrado, eles têm o mesmo tamanho. Se nós dispomos de 20 metros para cercar toda a região, quem estaria aqui embaixo, no segmento horizontal, e quem estaria aqui em cima? Bom, eu já usei x duas vezes, já usamos x duas vezes, então 2x tem que sair de 20. Então teria 20 menos 2x.
Só que são dois lados e que tem o mesmo tamanho. Então, se eu fizer 20 menos 2x dividido por 2, eu sei quem eu coloco aqui como medida a descobrir. Quem eu coloco aqui no segmento horizontal, tanto embaixo quanto em cima, 10 menos x, aqui embaixo, que é a metade de 20 menos 2x. E aqui em cima também, ó, 10 menos x. Veja a situação interessante, ó. Você já tem usado o x no segmento vertical à esquerda, e como os lados são congruentes, 2 a 2, os opostos, então do outro lado no segmento vertical à direita, você também teve x. Aí eu fiquei perguntando, a gente fica se perguntando, se eu tenho 20 metros de tela, já usei x aqui, o que sobrou de tela? Sobrou 20 menos 2x. Eu junto x com x, 2x, x mais x, 2x. E o que sobrou de tela? Sobrou 20, o total, menos o x que eu já usei. Então, 20 menos 2x. Como eu vou dividir 20 menos 2x entre os segmentos do cercado que ainda faltam determinar o lado deles, mas são lados que são opostos e têm o mesmo tamanho, então pego o que sobrou, 20 menos 2x, divido por 2. Dividir por 2 é pegar metade. Então, tenho metade para o segmento horizontal aqui de baixo e a outra metade para o segmento horizontal de cima, já que eles têm o mesmo tamanho. Show de bola? Show de bola. Pergunto, agora, o que eu faço para dizer quando, nesses termos, a área do cercado para Bernardo será máxima? Opa, se eu quero área máxima, se eu quero área máxima, vou calcular a área. Então, eu escrevo a área nesses termos. A de área aqui, ó. Qual a área? Vou multiplicar base vezes altura, ou mesmo que dizer aqui, a depende do referencial, do ponto de referência, comprimento vezes largura, largura vezes comprimento, tá? São situações intercambiáveis na fala. Então, aqui, ó, minha base vezes minha altura, sem nenhum tipo de dificuldade, a gente consegue chegar depois que eu modelo matematicamente a situação com calma, com clareza, depois que eu experimentei sugerindo valores. Tá? E consegui responder o item A, bem como a gente conseguiu responder o item B. E aí vê, quando eu faço 10 menos x, tá? Todo segmento que representa o tamanho do segmento horizontal aqui no meu cercado, vezes o tamanho do segmento vertical, que é o x, eu acabei de computar a área deste retângulo. Mas usando o x, pensando em x, eu tenho uma expressão aqui, ó, depois da igualdade aqui, ó, à direita da igualdade, que é um produto, né? Eu posso ainda distribuir esse produto e deixar isso mais escrito de maneira mais simples. No entanto, note comigo algo interessante, ó. Este A, que é a área, é obtido nesses termos, nesta modelagem que nós fizemos, por um produto de caras que tem incógnita, que tem variável, tem letra. Tem número, mas também tem letra. E então eu poderia pensar essa igualdade numa correspondência de função, numa relação funcional entre as partes. Se A é a resposta para este produto, que tem letra e número, então eu posso aqui trabalhar esse A como meu Y. Meu Y, isso mesmo. A variável dependente, que para achá-la depende do valor para x, quando eu faço continha desse lado, e chego em y. Então esse A aqui, já que eu tenho uma relação de igualdade entre a variável A, para cálculo de área, e a variável x, que está envolvida nos lados desse retângulo, então tem uma relação de correspondência entre variável x e variável A. Eu posso vir aqui e substituir a variável A por y para colocar essa escrita numa linguagem de função. Distribuindo aqui o parênteses com x, multiplicando, ficaria com 10 vezes x, que é o nosso 10x, menos x vezes x, x ao quadrado. Não confunda, tá? X mais x, 2x a resposta. Agora, x vezes x, x ao quadrado. Tá? Conservou a base, somos os expoentes. Olha aqui escrita. Eu ficaria com meu A de área, escrito como y, igual a 10x menos x ao quadrado. Uma expressão algébrica que tem a variável x, que é um polinômio de grau 2. Porque qual é o grau do polinômio? É o maior expoente entre as variáveis. A variável aqui depois da igualdade é x. E qual é o maior expoente dela? Qual é o maior expoente dela? Aqui nesse x do 10x, expoente 1. Mas nesse x, que está negativo, o expoente é 2. E não tem outro x, além desses x aqui depois da igualdade. Logo, tem um polinômio de segundo grau.
Aqui, meus caros alunos, eu acabei de exibir, olha isso, eu acabei de exibir uma função, vou tirar essa tela aqui, voltar para comigo, uma função f de x, que vai resultar em um y, quando eu aplico f a x, cujo modelo de escrita algébrica é dado por 10x, neste caso aqui, da situação do Bernardo, menos x ao quadrado. E, professor, como é que eu acharia aqui o valor máximo? Já que ele quer o valor para cada lado, para cercar esse terreno de forma retangular, eu tenho que saber o valor que eu vou colocar em cada lado. Como é que eu acho o x que vai me permitir saber o valor para cada lado? Aí eu vou estudar que o gráfico de uma função f aplicada a x, que é dada polinomialmente por um caso de segundo grau, é uma parábola. E se o sinal do cara que está ao quadrado é negativo, como é o caso aqui, ó, menos x ao quadrado, assim aparece para a gente, então a formação do gráfico desta função será uma parábola com concavidade para baixo, como você me viu desenhar aqui agora. E eu, então, tenho um valor de x que bate bem aqui em cima, no ponto máximo, tá, desta parábola, e um x que está aqui no x, que bate aqui em cima, me dá uma resposta em y. E eu acho meu valor de y, que é a diária, que é máximo. Então, qual é o x aqui que eu encontro, que vai bater no pico da parábola, com concavidade para baixo, tá? Que, portanto, vai me dar um valor de y que é máximo. E lembre o valor de y que é o nosso A. A gente consegue descobrir esse valor de x, tá? E vocês, como já me viram mostrar no experimento anterior, aqui a gente descobriria que x vale 5. Então teria 5 aqui nas alturas, ou 5 nos segmentos verticais, e nos horizontais, 10 menos 5, 5 em cada um também. Eu teria, no caso, área máxima quando eu tenho 5 em todos os lados, dispondo de 20 metros de tela. Ou seja, o melhor cercado em termos de máxima área que Bernardo poderia ter, neste exemplo, é aquele em que cada lado do cercado retangular mede 5 metros. Portanto, o cercado que é um quadrado. Perceba isso, vocês vão se aventurar muito comigo nos estudos a partir de agora com função polinomial do segundo grau, também chamada função quadrática. Veja que coisa interessante, coisa linda, não é, gente? Então, para encerrar minha aula aqui, depois dessa motivação incrível para o estudo da função quadrática, mostrando um contexto ligado à agropecuária, um contexto totalmente ligado à agropecuária, e você vai saber depois como é que eu calculo lá aquele x que maximiza o y, que é f de x, portanto, nossa área. Você vai saber já já, com mais assuntos, de como a gente acha x lá. Quem lembra de função polinomial do primeiro grau, função afim, vai lembrar que a gente acha o valor de x quando a gente busca o zero da função. E vai ser bem por aquele caminho bem parecido. Tá? Então aqui agora, dando desfecho para a nossa aula, a gente traz a definição formal, tá? Depois desse início com um exemplo ao dia a dia do assunto. Conceito formal. Uma função f real, de R em R, dir-se-á quadrática quando existem números a, b e c, todos reais, tá? Tal que o azinho nunca é zero, tá? Diferente de zero. De tal maneira que quando a gente escreve esta f aplicada a x, ela se dá como ax ao quadrado, ou seja, a vezes x ao quadrado, mais b vezes x mais c. Perceba que eu tenho uma estrutura aqui de polinômio. Isso aqui é um polinômio de segundo grau. Por isso, função polinomial do segundo grau, ou mais abreviadamente, função do segundo grau. Note que por que o azinho aqui nunca pode ser zero? Porque se ele for, eu teria 0 vezes x ao quadrado, zeraria x ao quadrado. Sobraria só bx mais c. E bx mais c seria uma função polinomial do primeiro grau. Tá? Igualzinho lá atrás, quando você tinha a função do primeiro grau. Função polinomial do primeiro grau. Você não podia ter a constante que multiplica x como nula. Do contrário, terminaria só com a constante no final e seria a função constante. Mesma coisa aqui, na função quadrática, polinomial do segundo grau, a constante que multiplica x ao quadrado nunca pode ser zero. Porque se ela for 0 vezes x ao quadrado, elimina x ao quadrado e aí sobraria só o bx mais c. Por isso, na definição, a gente tem essa informação de que a deve ser diferente de zero sempre. Tá? Aqui é a relação de correspondência. Para cada x que eu pegue no domínio, eu vou achar uma f de x, que é o meu y, a partir do cálculo que eu faço aqui, ó, com ax quadrado mais bx mais c. Tá? O que eu colocar no x aqui dentro da f de x vai no x lá fora, que é o x correspondente,
Faz a continha e acha o y, a imagem, com referência ao x que eu usei. Muito bem, aqui abaixo você tem alguns exemplos, tá? Vários exemplos do item A ao item E. Exemplos de funções quadráticas, show de bola. E do item F aqui, ó, até o H, são contra-exemplos. Do item F ao H, contra-exemplos de funções quadráticas. Ou seja, do item F até o H aqui, F, G e H, nós temos casos em que nós não temos função quadrática. F de x igual a 2x é uma função aqui linear, tá? Tá no bojo da função afim. F de x igual a 2 elevado a x é uma função exponencial, porque o x varia no expoente, como você observa aqui. E f de x igual a x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x mais 1 não é uma função polinomial do segundo grau, mas sim polinomial do terceiro, porque o maior grau aqui entre as variáveis x é 3, então aqui eu teria no item H uma função polinomial do terceiro grau. Tá? Agora, do item A até o item E aqui, nós temos exemplos, tá, de funções quadráticas. Veja que interessante aqui esse item E, porque ele só escreveu f de x igual a 20x ao quadrado. Não aparece o termo que tem só o x elevado a 1, que é o próprio x, e nem o termo que não tem x nenhum, que é a parte constante. Não tem problema, aqui foi o caso em que tanto o bzinho quanto o czinho, lá no conceito, tá? Lá na escrita algébrica da função quadrática, da forma ax quadrado mais bx mais c, este item E é um caso em que tanto o bzinho quanto o czinho foram zero. Não tem problema. Só quem não pode ser zero é o azinho, o cara que multiplica x ao quadrado, pois do contrário não teria x ao quadrado, e se não tivesse x ao quadrado não teria função polinomial do segundo grau. Show de bola! E aí, finalizando olha que coisa linda, estou criando palavras. Isso é lindo. Finalizando agora nossa aula, ficam para vocês as questões 2, 3 e 4. Fiquem muito atentos a casos em que ele escreve a função, como aqui na questão 2, ó, colocando termos que se multiplicam com parênteses. Primeiro, multiplique todos os parênteses entre si. Multiplique todos os parênteses entre si. Distribua. Lei distributiva da multiplicação. Todo mundo multiplica todo mundo, faz jogo de sinal. Para você ver como a função se comporta termo a termo. E não com uma multiplicação apenas. Então você tem que distribuir a multiplicação aqui, ó, nos itens B, nos itens B, C, D, E e F, você tem multiplicações entre parênteses ou você tem termos que estão entre parênteses elevado ao quadrado. Isso é um produto notável. Assim como os outros que se multiplicam, tá? Também são produtos notáveis. Lembre que x menos 3 aqui, por exemplo, o quadrado de x menos 3 não é colocar o quadrado em x e o quadrado em 3, não. Com 3 negativo, não. Lembre que se eu for calcular o quadrado de x menos 3 é fazer x menos 3 vezes x menos 3. Então, é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? Se no meio aqui fosse o mais, então faria quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vocês podem fazer isso bem devagarzinho, pode abrir, tá? Você pega lá no seu caderno e você abre o parênteses, ele vezes ele mesmo, e lança a distributiva com as setinhas. Todo mundo multiplicando todo mundo, tá? Você tem que abrir cada parênteses, distribuindo a multiplicação de um para o outro, para ver como é a função termo a termo, e então responder a questão de forma coerente e com segurança. Então, beleza, meus caros? Estão aí as questões para essa atividade, iniciando de forma deliciosa, de forma contextual, a agropecuária, função quadrática. Forte abraço e até a próxima.